Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Paula Responde do canal Parentalidade no Divã. E hoje eu vou responder uma pergunta da Kelly da Bahia. Fica aí comigo. Vamos lá para a pergunta da Kelly. Por que é tão difícil colocar limites e qual a importância dele na educação dos filhos? Pretendo engravidar em breve. Kelly, primeiramente quero te agradecer pela pergunta e te parabenizar pela escolha de ser mãe. Tenho certeza que você será uma ótima mãe, já que está procurando estudar sobre a importância de impor limites na educação dos pequenos. Quero começar a te responder dizendo o seguinte: não existe receita para educar filhos, isso mesmo, não existe receita, e sim existem princípios baseados em estudos científicos que deram ótimos resultados. As ferramentas da disciplina positiva, por mais que estejam fundamentadas nos princípios do psiquiatra Alfred Adler, que busca aumentar o senso de aceitação e importância na tentativa de abordar as crenças equivocadas que estão por trás de cada comportamento das crianças, conforme mencionei no vídeo anterior sobre a rivalidade entre irmãos, não serão eficazes se forem utilizadas como técnicas que seguem um roteiro. Veja bem, cada família é única, cada criança é única e já nasce com o temperamento 50% pronto, digamos assim. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer simplesmente que é possível cada família adicionar sua própria sabedoria e experiência na hora de usar essas ferramentas. São 5 critérios que devemos observar ao escolher uma alternativa para corrigir maus comportamentos, que são: primeiro, é respeitoso, ou seja, é gentil e firme ao mesmo tempo? Segundo, ajuda a criança a se sentir aceita e importante? Terceiro, é eficaz em longo prazo? Quarto, ensina habilidades sociais de vida que desenvolva um bom caráter? Quinto, convida as crianças a descobrirem como são capazes de usarem seu potencial de maneira construtiva? Ou seja, não fique atrás de dicas apenas sem entender o funcionamento de cada teoria. Os filhos não são como máquinas que pelo número de série você pode comprar um mesmo modelo de peça e simplesmente trocar e consertar. É sempre bom lembrar que cada criança é diferente e que nenhuma abordagem ou estratégia de criação de filhos funcionará todas as vezes. Porém, o que sabemos é que o desenvolvimento da personalidade da criança é influenciado por muitos aspectos, incluindo genética, temperamento, conforme já disse, saúde física e experiência. Então, com base em tudo isso que eu já disse, eu quero que vocês entendam a seguinte proposta dos cientistas da parentalidade, que é o seguinte: a educação de filhos não se trata de apenas obter bons comportamentos e que os filhos sejam obedientes o tempo todo. Não é isso, aliás, é muito mais do que isso. Os conceitos da parentalidade consciente se trata de dar à criança habilidades que podem ser utilizadas além do comportamento imediato, que é aquele comportamento que a gente fala algo ou faz algum gesto para o filho deixar de fazer, como se a correção e o ensino valessem apenas naquele momento. Isso tem a ver com as crianças desenvolverem autocontrole, ou seja, não queremos que nossos filhos façam ou deixem de fazer algo só porque os pais estão por perto ou por medo deles. O que os cientistas propõem são estratégias que possibilitem que a criança tenha internamente algo como se fosse uma bússola moral, conforme o professor e psiquiatra Daniel Siegel relata em seu livro Disciplina Sem Drama. O que faz uma bússola? Ela serve para redirecionar aquele que está perdido, ou para guiar a pessoa para que ela não se perca. E a bússola moral seria essa capacidade de escolher fazer o que é certo. A ideia é que as crianças não precisem da figura de autoridade dos pais para fazer ou deixar de fazer algo. É isso que queremos, que as crianças cresçam
e se tornem capazes de terem relacionamentos de sucesso por intermédio da capacidade de serem gentis e responsáveis. Ao longo das gerações, surgiram várias teorias sobre como educar filhos. Para vocês terem ideia, lá no século XVII, o filósofo e teólogo cristão chamado Santo Agostinho afirmou que é na infância que nasce a maldade. E por conta disso, a sociedade da época aderiu à ideia de que deveriam ser muito severos e punir as crianças na tentativa de reverter essa maldade. Esse pensamento reinou durante muito tempo na história da pedagogia e foi responsável por muita frieza na família, e os pais, instruídos pelos pedagogos, passaram a adotar uma educação rígida em relação aos filhos para acabar com suas maldades naturais. Aqui no Brasil é muito comum ainda a ideia de que temos que bater ou punir as crianças para que elas aprendam o que é correto, para não dizer daqueles pais que só querem descontar a raiva mesmo. Muitos ainda repetem a frase: melhor apanhar dos pais do que apanhar da polícia. Triste esse tipo de pensamento, não é mesmo? Mas o que aconteceu ao longo desses últimos 20 anos, mais ou menos, durante a chamada década do cérebro e nos anos que se seguiram, é que os cientistas descobriram uma imensa quantidade de informações sobre o funcionamento do cérebro. E essas descobertas têm muito a nos dizer sobre disciplina amorosa, respeitosa, consistente e eficaz. Ao longo da década passada, mais de 10 mil indivíduos e seus filhos em diversas culturas, situações sociais e econômicas foram estudados. E as descobertas dessa pesquisa revelaram que a maior dádiva que se pode dar a um filho é os pais entenderem o sentido da própria vida. Isso mesmo que você ouviu, anote aí, vou falar de novo. A maior dádiva que se pode dar a um filho é os pais entenderem o sentido da própria vida. Ou seja, é aqui que está o pulo do gato, digamos assim. Porque se de um lado temos que ser amorosos e respeitosos para dar exemplo, se quisermos que nossos filhos sejam adultos saudáveis, por outro lado, corremos um sério risco de mimar demais com falta de imposição de limites, e é sobre isso que a Kelly quer saber. Uma educação sem limites é um estilo parental permissivo. E o problema da permissividade é que ela tira da criança as oportunidades para desenvolver resiliência e persistência, tornando-a menos adaptada para a vida adulta. São 3 coisas que sustentam a permissividade, que são os mimos, elogios e recompensas. Essas 3 coisas tendem a dar sustentação à falta de limites. Parece muito difícil equilibrar essa balança que de um lado deve pender o amor e do outro o limite. O que nós temos que ter em mente é que os limites são as maiores demonstrações de amor que os pais podem dar aos filhos. Afinal, um dia eles serão adolescentes e no outro serão adultos e terão que sair do ninho. Voltando à questão de que a maior dádiva que os filhos podem receber é quando os próprios pais entendem o sentido de suas vidas, uma coisa muito importante a se observar é que a imposição de limites pode ser muito difícil, dependendo da história de vida dos pais. Se ao se tornarem adultos, esses pais se sentiram injustiçados em relação à maneira que foram cuidados na infância, geralmente tendem a dizer assim: meu filho terá o melhor pai ou a melhor mãe do mundo. E essa frase pode ser muito perigosa, quer ver só? De repente, esses pais pensam assim: eu não tive brinquedos na infância, então vou dar todos os brinquedos que meu filho pedir. Aliás, eu vou trabalhar duro só para dar mais conforto para ele. E tudo que o filho pede, ele ganha com facilidade. E com isso, vai associando que ele é super, hiper importante, como se fosse a última bolacha do pacote. Isso é trágico, hein, minha gente? A falta de limites é prejudicial tanto quanto a educação violenta. Pense nisso. Eu gosto de usar o brinquedo como exemplo porque é o que mais chama a atenção dos pequenos, ou pelo menos uma das coisas que mais chama a atenção deles. Uma outra questão também que eu gosto de falar é que a carência afetiva dos pais também atrapalha na educação dos filhos, ou seja, se você sente muita pena de você,
automaticamente, sem perceber, você pode projetar esse sentimento nos filhos, dificultando a colocação de regras e limites. Lembrando que impor limites não tem nada a ver com violência, punição e xingamentos. Também já aproveito aqui e destaco que punição e consequências são totalmente diferentes. Punição é quando você faz algo para corrigir um determinado comportamento, fazendo a criança se sentir culpada. Já a consequência é você ensinar uma alternativa para o seu filho fazer que substitua o comportamento ruim que permita um aprendizado. Por exemplo, em vez de colocar seu filho de castigo no cantinho da disciplina porque ele estragou o brinquedo do irmão, fale assim para ele: agora vamos ter que comprar outro brinquedo para o seu irmão com o seu dinheiro, no caso de crianças que recebem mesada, mesmo que simbólica, ou se não tiver o hábito de mesada, você pode dizer: estávamos planejando, sei lá, sair para passear e tomar aquele sorvete que você tanto gosta, mas vou ter que usar o dinheiro para repor o brinquedo que você estragou por teimosia ou desobediência. Tá vendo só a diferença entre punir e dar consequências para corrigir? Legal, né? Agora vamos analisar a imposição de limites do ponto de vista da neurociência. Vamos lá. Você que me acompanha já deve estar familiarizado com alguns nomes que eu falo para denominar algumas partes do cérebro, que são o córtex pré-frontal, reptiliano, sistema límbico, amígdala cerebral, enfim. E você também já deve ter aprendido que a parte responsável pelas tomadas de decisões fica logo no córtex pré-frontal, logo atrás da testa. É claro que o córtex tem muitas outras funções, porém eu quero destacar o seguinte: nós pais temos a missão de ajudar nossos filhos a equilibrar e controlar os impulsos que vêm da motricidade. O que é a motricidade? A motricidade nada mais é do que a capacidade que a criança tem de subir na mesa, subir no sofá, subir na escada, subir nos armários, enfim. A partir do primeiro ano de vida, ela fica toda maravilhada com essa capacidade incrível que ela tem. E é claro, ela ainda não tem a capacidade reflexiva para saber que é perigoso subir no armário, subir na escada, colocar o dedo na tomada, enfim. E cabe aos pais colocar limites para que ela não se machuque. Nesse caso, impor limites nada mais é do que redirecionar esses impulsos vindo da motricidade. A maioria dos pais encaram esses impulsos como teimosias do tipo: já falei para você não subir aí, que coisa, hein, moleque teimoso? Porém, não se trata de teimosia, e sim de impulsos da motricidade. Aliás, não é porque você já falou um monte de vezes para não fazer que a criança já memorizou. Lembre-se que nesse período em que ela está aprendendo a se virar, não faz sentido o cérebro dela limitá-la. Se assim fosse, ela iria parar de tentar andar no primeiro tombo. E graças a Deus que não é assim. Mesmo caindo, ela continua a explorar suas capacidades. Agora, os pais podem e devem redirecionar esses impulsos para que elas aprendam aquilo que chamamos de flexibilidade responsiva. Vou dar um exemplo. Imagine você totalmente empolgado falando de um determinado assunto que você ama e considera uma verdade absoluta e de repente alguém fala assim: isso que você está falando não é verdade, ou pare de falar sobre isso agora. Imaginou? Ruim, né? É essa sensação ruim que a criança sente quando você coloca limites naquilo que ela está fazendo. É um quadro semelhante ao da vergonha, onde o sistema nervoso reage e a pessoa desvia o olhar com um peso no peito e a sensação de afundar. Essa vergonha induzida por ouvir um não limitante é o que alguns pesquisadores chamam de tipo saudável de vergonha, diferente, claro, daquela vergonha tóxica que é quando a gente humilha e constrange a criança. Isso porque o córtex pré-frontal atua como se fosse um freio. O nosso sistema nervoso autônomo é dividido em dois sistemas que são o chamado simpático e parasimpático. De maneira bem simples, o simpático é como se fosse o acelerador e o parasimpático o desacelerador.
Quando estamos totalmente agitados, é o sistema simpático que está em ação. Aí, quando nos acalmamos, é o parasimpático que entrou em cena. Quando sua criança está agitada, é o sistema simpático que está no comando, e quando você diz não de maneira positiva, conforme já mencionei em outro vídeo sobre birras, é como se os freios fossem acionados. Quando os freios são acionados, ocorre então a sensação de vergonha, que é totalmente saudável. Resumindo, a parentalidade basicamente se resume a isso, na necessidade de impor limites para acionar esse freio interno a fim de que a criança aprenda a equilibrar seus impulsos, que é a chave para a regulação emocional saudável. Dito de outra forma, é dessa maneira que as crianças aprendem a regular seus comportamentos, desenvolvendo como se fosse uma embreagem emocional no córtex pré-frontal, a qual desliga o acelerador quando os freios são aplicados e redireciona esses impulsos para fazer algo que não seja perigoso, mas que permite a elas gastarem suas energias. Agora aqui está outro problema. Crianças que os pais ou cuidadores não impõem os limites de forma inteligente passam a ter uma embreagem emocional frágil, com falta de flexibilidade responsiva. Em outras palavras, vão se tornando pessoas incapazes até de tolerar opiniões diferentes das suas, que dirá ouvir um não como resposta. Tem pais que relutam em impor limites porque não querem ser considerados maus e dessa forma deixam de ensinar essas experiências tão importantes para o desenvolvimento infantil. Pior ainda, tem pai e mãe que se sentem tremendamente magoados se o filho receber um limite de alguém, até mesmo de algum professor em sala de aula. Como consequência, tem adolescente que é capaz de surtar e até de se suicidar por não saber lidar com a frustração. Esses dias eu assisti uma reportagem em que o filho de apenas 14 anos matou a mãe porque ela não quis colocar créditos no celular para ele jogar. Olha só, gente, que ponto chega a incapacidade de receber um não. Então, na prática, funciona mais ou menos assim. Sua criança está toda empolgada, tentando subir no armário ou na mesa da cozinha. Aí você diz não de maneira positiva, dizendo: mesa foi feita para colocar alimentos para comer, não para subir. Que tal ir brincar lá no quintal? Ou que tal ir desenhar? Ou que tal ir brincar no pula-pula? Enfim, basta redirecionar os impulsos tão naturais vindo da capacidade da motricidade, conforme disse antes. Em vez de gastar seu tempo e energia dizendo que seu filho é teimoso, use seu tempo procurando saber o que fazer quando tiver que redirecionar para que sua criança gaste toda a energia dela. É disso que as crianças precisam para se adaptarem ao ambiente. Mas Paula, por que isso? Não é mais fácil mandar a criança ficar quieta? Veja só, quando a criança recebe um limite que redireciona seus impulsos, em vez de ignorá-los, ela sente que os pais estão sintonizados com sua empolgação. Imaginou você todo empolgado porque conseguiu fazer algo que considera super legal e alguém dizer assim: nada a ver isso que você está fazendo. Chato, não é mesmo? Entenda uma coisa, o não é seguido de uma enxurrada, digamos assim, de indignação e raiva, já que a região pré-frontal da criança não consegue dominar a embreagem, causando crises muitas vezes. E as crianças só aprenderão a regular sua embreagem emocional se os pais aprenderem a tolerar todo aquele desconforto quando se impõe um limite. Se a gente sempre dá aquilo que a criança pede ou deixa ela fazer tudo só para ela não chorar, estaremos jogando contra ela e contra nós mesmos. Os efeitos negativos serão cada vez maiores. Agora, se no extremo disso, toda vez que precisar redirecionar os impulsos, os pais partirem para a agressão, também teremos efeitos negativos. Note que limite não tem nada a ver com violência, gritos ou ameaças. Preste atenção. Quando berramos, brigamos ou ameaçamos uma criança por conta dos impulsos naturais do início da vida tão necessários para que ela se desenvolva,
ou porque ela está chorando por ouvir um não, aumenta aquela sensação de vergonha e humilhação. E com a vergonha tóxica, a criança se sente desconectada e incompreendida. E por fim acaba associando a crença de que seus impulsos tão naturais são maus, sem entender que eles apenas precisam ser redirecionados. Com isso ela cresce com a sensação de que ela é má, inclusive passa a carregar uma sensação de culpa que acaba carregando lá para a vida adulta. Você conhece alguém que vive como se as pessoas estivessem reprovando tudo que ele faz? Como se ele ou ela estivesse errando o tempo todo? Pense nisso. Ajude seu filho a lidar com a sensação de receber limites enquanto ele ainda é pequeno. Pode parecer que não, mas tudo é mais fácil quando ainda somos criança. Ajude-o com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Não é fácil, mas é possível, para que tenhamos adultos mais flexíveis e capazes de viver com o diferente. Então era isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Beijos para Kelly que me enviou a pergunta e beijos para você que assistiu até o final. Fiquem à vontade para me enviar perguntas. Meu Insta é @psipaulablum. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Até lá!